Olá, meus amigos, muito boa noite. Que o nosso Deus e Pai abençoe ricamente a todos vocês. Que aqueles que vão dormir daqui a pouco tenham uma noite abençoada de descanso e de repouso. E aqueles que vão trabalhar, estudar, passar a noite aí cuidando de alguém, não é? Enfim, praticando qualquer atividade, que Deus te proteja, te guarde e te fortaleça em nome do Senhor Jesus. Antes da gente prosseguir, por favor, deixe o like para o canal, aperte o joinha. Também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e também ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo, ok? Olha, você já ouviu falar de uma certa mulher chamada Raabe? Raabe, olha o nome dela escrito aí. Raabe é uma mulher que aparece no Antigo Testamento. E Raabe, ela, antes de ser uma mulher de Deus, uma mulher do povo de Deus, uma mulher abençoada, antes disso, ela havia sido uma prostituta, uma meretriz. Então, ela era uma mulher da vida, não é? Ela vendia o seu corpo aí para poder sobreviver. Mas um certo dia, Raabe, então, teve uma mudança de vida. Vou ler para você aqui um pedacinho do relato dela no Novo Testamento. Veja bem, Raabe viveu na época de Josué, na época do Antigo Testamento, mais ou menos aí 1450 anos antes de Cristo, tá bem? Mas o Novo Testamento comenta sobre ela. Vou ler para você aqui em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 31, diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz aos espias. Olha, esse versículo é curtinho, mas ele fala tanta coisa para nós. É lição para a gente aprender e praticar e ter o mesmo resultado que Raabe teve, vitória, não é? Bênção. Então, Raabe começa dizendo pela fé, ou seja, Raabe era uma prostituta que vivia em Jericó. Só que Jericó, naquela época em que Raabe lá vivia, ela não pertencia ao povo de Deus. Jericó ainda pertencia aos cananeus, aquele povo pagão, aquele povo idólatra, aquele povo que consultava os mortos, aquele povo que fazia sacrifício de crianças. Olha, eram coisas terríveis o que aquele povo praticava, não é? E tudo isso era abominável aos olhos de Deus. Aliás, foi por isso que Deus estava tirando aquele povo de lá para dar para os israelitas. Porque a Bíblia diz que Deus deu tempo para que aquele povo se arrependesse, mas aquele povo não se arrependeu. Deus deu séculos para eles mudarem o seu comportamento e as suas atitudes, mas eles resolveram não mudar. Então chegou um tempo que a paciência de Deus, que tem limite, disse assim: agora vocês vão ser expulsos daqui e vou colocar o meu povo aqui. E assim foi. Então Raabe vivia em Jericó. E ela se prostituía, como eu já disse, mas um belo dia chegaram ali dois espiões do povo de Israel. E aquela cidade era uma cidade muito bem guardada, muito bem policiada, não é? Vigiada. E aqueles dois espias, então, acabaram se escondendo na casa de Raabe, porque eles foram descobertos, né? E aí eles então entraram na casa de Raabe, na casa da prostituta Raabe. Quer dizer, a prostituta, ela estava no mais baixo nível da sociedade, era desprezada por todos, aos olhos da sociedade não valia nada, né? Ninguém dava nada por ela. Entretanto, onde foram parar os espiões de Deus ali? Na casa dela. Olha como Deus sempre dá chance para a gente mudar, gente. Se a gente realmente tem um coração sincero para Deus, Deus sempre providencia uma oportunidade para a gente. Só que a gente tem que agarrar essa oportunidade com as duas mãos. Foi o que aconteceu com Raabe. Quando os espiões chegaram lá e se apresentaram e pediram para que ela os escondesse, né? Ela podia ter denunciado eles, ela podia dizer: não gosto de vocês, eu vou denunciar vocês, vou chamar a polícia aqui e vocês vão se lascar. Ela podia ter feito, mas não fez. Ela pensou: eu quero mudar de vida. E por que ela fez assim? Porque ela já ouvia
falar das maravilhas do Deus de Israel. Ela já havia ouvido falar das proezas de Deus, das grandezas de Deus, dos milagres de Deus. Ela já tinha ouvido falar a respeito do Deus misericordioso. Ela queria esse Deus. E você sabe, né? Deus conhece o coração de todos nós. Ele conhece o teu coração agora aí, você que está me ouvindo falar. Ele conhece o desejo do teu coração. Se você realmente é uma pessoa que quer mudar de vida com a bênção de Deus, não é mudar de vida de modo irregular, de modo pecaminoso ou de modo diabólico. Não, é mudar de vida pela mão de Deus. Você não quer uma mudança na sua vida pela mão de Deus? Você não quer progredir, você não quer viver em paz e tudo isso pela mão, pela bênção de Deus, pela mão de Deus e no final ir para o céu? É a vida abundante que o Senhor Jesus disse que Ele veio trazer, mas para isso há de se tomar uma decisão. De repente você pode até dizer, mas pastor, eu já sou crente eu já aceitei Jesus, né? Eu já estou salvo. Tudo bem, mas eu te pergunto, como é que está a tua vida como crente? Está tudo bem? Está 100% bem? Ou está mais ou menos? Porque mais ou menos não é vida de crente, tá? Às vezes a pessoa fala, tô empurrando a vida com a barriga. Isso aí você vai me perdoar, mas isso aí é o tipo de vida para o derrotado, para quem não é povo de Deus. O povo de Deus não pode empurrar a vida com a barriga. Isso aí, repito, é uma expressão para quem está derrotado, para quem está desanimado, para quem está caído, sendo que o nosso Deus disse que Ele veio trazer vida com abundância em Jesus Cristo. É isso que a Bíblia fala, em todas as coisas somos mais que vencedores. Mas eu volto a perguntar, como crente, como é que está a sua vida? Viu, irmã? Como é que está a sua vida aí, meu irmão? Como é que está a sua vida? Está progredindo? Está com saúde? Está com vitórias? Ou você é aquela pessoa que, se você começar a falar, né, as pessoas vão até chorar, de tanta tristeza, né? Tanta derrota, doença que não sai, é problema psicológico, é depressão, é problema financeiro, problema no casamento, é desânimo. O que está acontecendo? Então, seja você crente ou não, sempre há aquele momento de decisão nas nossas vidas, onde nós vamos, depois que ouvimos falar das coisas de Deus, tomar uma decisão de nos apegarmos a Ele ou não. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe. Ela estava no mais baixo nível da sociedade, desprezada por todos, era um simples objeto ali, né? E mais nada do que isso, aos olhos da sociedade. Mas Deus conhecia o coração dela. Então, para onde Deus guiou os espias? Ou espias quer dizer espiões, tá? Espias é uma palavra que está certa, mas é mais antiga, né? Então, aonde que Deus guiou os espiões? Na casa de Raabe. Não só para livrar os espiões, mas também para dar para ela uma oportunidade de mudança. Então ela resolveu, mesmo correndo risco de vida, de acolher aqueles espias, de acolhê-los, de escondê-los. E os soldados daquela cidade, quando bateram na porta da casa dela, perguntaram, né, se eles estavam ali, se eles haviam passado, e ela disse que não. Ela simplesmente acobertou os espiões, né, para que poupasse a vida deles. E a Bíblia diz que ela fez isso pela fé. Veja, ela não tinha nenhuma prova de que a vida dela ia mudar. Ela não tinha nenhuma garantia dos homens que a vida dela ia mudar. Mas ela acreditava pela fé, sem ver nada, sem sentir nada, sem ter prova nenhuma. Ela acreditava que a vida dela ia mudar. Isso é fé, isso é fé. Não é? Quando você acredita mesmo sem ver, quando você crê mesmo sem ver. Então ela tomou uma atitude de esconder aqueles espias, pedindo para eles que no futuro, quando eles invadissem aquela cidade, eles se lembrassem dela e da família dela. E assim eles garantiram. Mas eu quero só chamar a sua atenção para um ponto aqui, presta bem atenção. Raabe, se ela fosse pega escondendo os espias, ela ia morrer, porque era um crime esconder inimigos ali, não é? Então, ela decidiu, ela escolheu, não, eu vou colocar minha vida em risco, mas eu vou fazer o que o meu coração está pedindo, que eu quero mudar de vida. E é sempre assim, quando você quer mudar de vida, mudar de atitude, o diabo vai tentar pressionar você para você não tomar essa atitude, né? Quando você está assim, eu vou tomar decisão hoje, né? O diabo vem para colocar desânimo em você, para você não mudar. Quando você toma uma decisão de parar com o pecado, porque a Raabe também, ela parou com a prostituição. Ela foi meretriz até um certo tempo, depois ela parou, né? Naquele dia que os espias foram lá, ela parou com isso daí. Então, no dia que você decide parar
de fumar, parar de beber, parar de se prostituir, parar de fornicar, parar com a pornografia, né? Parar com a bagunça na sua vida, o dia que você resolve parar de roubar a Deus. Você sabe que a Bíblia fala de roubar a Deus? Olha, é uma palavra pesada até você pode pensar, mas está na Bíblia, tá? Lá em Malaquias capítulo 3. As pessoas que não dizimam estão roubando a Deus. Por favor, não brigue comigo, está escrito na Bíblia. Malaquias capítulo 3, versículo 10. O dia que você resolve devolver para Deus o que é de Deus, né? Dizimar, o dia que você resolve ir para a igreja, para de perder tempo em casa aí, de repente você chega em casa, né? Fica lá assistindo filme, vai para a igreja, melhor coisa que você pode fazer na vida. O dia que você decide parar com aquelas amizades que não convêm, sabe, aquelas amizades que só te convidam para coisa errada, o dia que você decide parar com as drogas, o dia que você decide jogar as drogas que você tem fora, não é vender para ninguém, nem dar para ninguém, é jogar fora, sabe? Nossa, a pressão vai ser grande. O diabo vai tentar pressionar você de um modo muito violento, sabe? Para que você desista de fazer o que é certo. O dia que você falar assim, não, eu estava pensando em separar, mas eu vou lutar pelo meu casamento. O diabo vai jogar na sua cabeça um monte de coisa para você separar assim, porque você não ama mais o seu marido, né? Porque você perdeu o amor por ele, né? Porque tem outra pessoa melhor do que ele que pode entrar na sua vida. Não faça isso. Se bem que essa questão de divórcio é uma questão muito delicada, porque cada caso é um caso, viu? Cada caso é um caso. E Deus permite o divórcio em alguns casos, tá? Mas hoje em dia, por exemplo, a gente vê as pessoas se divorciando por bobagens até, né? Porque não gosta mais, o marido é bom, a esposa é boa, né? Não são violentos, não usam drogas, né? Não são agressivos, mas só porque não gosta, perdi o amor, ele é muito lerdo, ela não quer saber, então isso aí não é motivo para separar, né? Isso aí não, tá? Motivo fútil não, né? Eu sempre falo, em caso de agressão física, em caso de ameaça de morte, né? Eu sempre digo, é melhor um divórcio do que um assassinato, né? É melhor um divórcio do que alguém tirar a vida do outro. Então, vamos fazer a coisa certa. A pressão virá, mas olha, é pela fé que nós agimos corretamente, pela fé de que Deus mudará a nossa vida quando nós decidirmos fazer a vontade dele. E foi o que aconteceu com Raabe. Ela decidiu fazer a coisa certa. A pressão foi muito grande. Os soldados foram até a casa dela e olha, quase que ela perde a vida. Mas Deus a livrou, porque ela estava fazendo a coisa certa. Quando você decide fazer a coisa certa, Deus certamente te livrará do mal também. A pressão virá, haverá uma luta, mas no final você sairá vitorioso ou vitoriosa dessa batalha, tá bem? E pro fim das contas, o que aconteceu com Raabe? No dia em que o povo de Deus invadiu a cidade de Jericó, a única família que não foi morta foi a família de Raabe. Foi Raabe e a sua casa. Eles foram preservados como havia sido prometido pelos espias. E ela, depois disso, se converteu ao povo de Deus e se juntou ao povo de Deus e viveu uma vida reta aos olhos do Senhor. E, para finalizar, olha a cereja do bolo. Raabe, você sabia que Raabe é uma antepassada do Senhor Jesus, segundo a carne? Raabe está na árvore genealógica do Senhor Jesus. Olha que privilégio! Aquela que havia sido uma prostituta, Deus transformou a vida dela de uma tal maneira que ela se transformou numa antepassada do Senhor Jesus. Olha como Deus pode mudar a vida de uma pessoa, gente. Olha como Deus ele pode purificar uma pessoa, porque só Deus tem poder para purificar uma pessoa do seu pecado. Então, vamos orar agora. E nessa oração que nós vamos fazer, você se apegue a Deus como Raabe se apegou, pela fé, tá bom? Não importa se você está numa vida destruída, numa vida fracassada, numa situação difícil, não importa se você até este momento viveu uma vida de pecado, de coisas erradas, se você se arrepender agora, Deus vai te ouvir e Ele vai te perdoar. Isso é bíblico. A purificação dos pecados é imediata quando nós confessamos a Deus o nosso pecado e nos arrependemos. Arrependimento é mudança de atitude, né? Então nós confessamos a Deus e não fazemos mais a coisa errada e passamos a fazer aquilo que é certo. Aí, filho, é só vitória. As lutas virão, mas vitória. Não tem como ter vitória sem luta, não é verdade? Não existiria vitória se não houvesse luta.
Então, nós vamos confiar em Deus, fazer o que é certo e Deus vai começar uma grande obra na sua vida para te curar, para te libertar, para te restaurar. De repente você foi uma pessoa abençoada até um certo tempo na presença de Deus, depois desviou, foi para o mundo, começou a fazer o que não devia, aí você viu que a coisa é feia, né? A coisa é braba quando a gente sai da presença de Deus. No começo é uma ilusão, tudo tá bom, né? Mas depois o diabo começa a querer colocar uma corrente de ferro no seu pescoço para te escravizar de novo. Não se deixe prender, é hora de correr para Deus, o libertador. Vamos falar com o Senhor então? Oremos ao Pai. Nosso Deus e nosso Pai bendito e santo, muito obrigado, porque o Senhor é aquele que nos ajuda, aquele que nos sustenta e aquele que nos fortalece. Obrigado, Pai, porque o Senhor não muda. O Senhor também livrou Raabe de uma vida pecaminosa, de uma vida desagradável aos teus olhos e a transformou, Pai, numa mulher de Deus, uma mulher honrada, onde a própria Bíblia diz que ela foi antepassada do Senhor Jesus. Portanto, Pai, se o Senhor pôde transformar a vida de Raabe, eu te peço, Pai, transforma a vida dessa pessoa que ora comigo nesta noite. Eu te peço, Pai, que o teu poder se manifeste na vida desse homem, dessa mulher, que o teu poder se manifeste na vida dessa pessoa que clama a Ti, meu Pai. Responde a oração que ela te faz, Pai. Cura essa pessoa que está enferma, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Liberta essa pessoa, Pai, que está sob a opressão do diabo, debaixo de opressão psicológica até, meu Pai. Essa pessoa está pensando só bobagens. Te peço, Pai, que essa pessoa que anda vendo vultos e ouvindo vozes, seja liberta dessa opressão agora. E eu digo em nome do Senhor Jesus, espírito imundo que perturba essa pessoa, eu te repreendo e te mando, sai da vida dela agora, em nome do Senhor Jesus. Todo mal seja quebrado, Pai. Abençoa a família dessa pessoa que ora comigo agora, essa pessoa que pede pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelos seus pais, pelos seus irmãos de sangue. Visita todos eles, Pai, e faz uma grande obra de libertação. Senhor amado, te damos graças pela resposta, te damos graças pela bênção, te damos graças pela tua misericórdia e obrigado, Pai, porque eu sei que a partir deste momento, essa pessoa que pediu perdão ao Senhor pelos seus pecados, que confessou os seus pecados, já foi purificada pelo Senhor. Meu Pai, transforma a vida desse casal, esse casal que quer viver uma vida nova, Pai, uma vida de vitória na tua presença. Te peço, Pai, opere esse milagre. E repito, te damos graças por essa resposta e por esses milagres, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar. Receba a sua vitória, medita nessa palavra que você ouviu, tá? Não se deixe levar por aquilo que o diabo quer colocar na sua cabeça. Você não é nada, ele vai dizer. Você não é nada, você não serve para nada. Ora, Raabe não servia para nada. Mas quando Deus diz que aquele que não vale nada vale muita coisa, fique com o que Deus fala. Você tem que dizer para si mesmo, eu valho muito para o meu Senhor. Posso não valer para as pessoas, mas não me importa. O que importa é o que eu valho para o Senhor. É Ele que me valoriza na sua graça e na sua misericórdia. Tá bem? Deus te abençoe ricamente e até a próxima.